Eu não imaginava que existisse alguma coisa mais violenta que causasse assim nas pessoas que trabalham ali um impacto emocional tão grande quanto lidar com homicídio. Depois eu passei Sim, pela vara de violência doméstica, então já era uma outra natureza de violência, que era a violência contra a mulher, e tinha a violências, assim, desde as ameaças, que não tem algo concreto, para sim, agressões verbais, agressões físicas, aí às vezes eram tapas, puxões de cabelos, estrangulamentos, e ia evoluindo até que começavam a deixar mesmo hematomas físicos. E sim, é um outro cenário, porque aí está dentro de um cenário de relacionamento, às vezes estava dentro de um cenário ali de consumo de álcool. Então era muito sim, comum a gente ter um aumento do número de casos no final de semana e na segunda-feira, decorrentes aí dessa ida para o barzinho, dessa ida na casa de um amigo, para um aniversário, alguma coisa assim, e que o cenário ali do álcool, com o ciúme, a insegurança, resultava em algum tipo de violência, que ia ser sim. resolvida na delegacia. E fora as outras situações que as mulheres relatavam que elas só iam mesmo quando chegava numa situação extrema, que elas já tinham passado por várias situações menores, então assim, as estatísticas que a gente tem, elas não representam a realidade, porque a realidade é de que ocorre É. muito mais violência. É, E nesse depois caso disso, existe uma equiparação até, né, com o estupro, né, Diego? Porque a pessoa tá ali, ela se sente com medo, né, de procurar ajuda, de ir à delegacia, de denunciar, porque se já tá apanhando, eu imagino o que vai acontecer, né? Então, é mais ou menos equiparado, né? Então, o estupro também a gente não tem uma noção do quanto acontece, né? Porque a gente tem ali uma pontinha do iceberg, né? Não é todo mundo que denuncia. Principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, né? Que criança é plenamente capaz de ir denunciar e falar o que aconteceu, né? Então, por isso que é importante esse trabalho que a gente está fazendo aí no grupo de conscientização, até para os pais ou familiares próximos entenderem os sinais dessas crianças, né? com É, certeza. E assim, da violência doméstica, a gente tem algumas peculiaridades que são a dependência econômica, né, que a gente já não vai ter muito, não diretamente com a vítima no cenário da violência sexual, mas tem ali no contexto da família, quando aquilo acontece na família. sim. A dependência emocional também, porque quando se fala de abuso de crianças, a gente está num contexto ali que algumas pessoas criam um estereótipo na cabeça de que o agressor sexual ele é aquele cara malvado, feio, que ele é violento e tudo mais. Não, mas ele é, na verdade, uma pessoa boazinha, ele goza de prestígio ali perante a comunidade e ele se aproxima da criança com a sutileza. Sedução, né? Ele é uma Eu pessoa diria. muito. E ele preenche ali a criança, geralmente ele ataca ali na falta de atenção que aquela criança sente, às vezes uma atenção emocional, às vezes uma atenção material. Então ele Às vezes supre é a aquilo pessoa ali. que você menos espera, assim, né? Que tá ali Na no maioria das meio. vezes, né? É a pessoa que É, menos se espera. Então, eu acho que assim, a grande diferença entre o desdobramento da violência doméstica com a violência sexual é que na violência doméstica a gente está com mulheres adultas, esclarecidas, que já conhecem os seus limites, que já conhecem o seu corpo e por N sim. motivos aí que não cabe a nós julgarmos aqui, elas não se sentem seguras, seja por não acreditar nas instituições, seja pela vergonha, pelo medo,
pela dependência financeira ou até mesmo pelo amor de acreditar que aquela pessoa ali que ela vai mudar, que aquelas promessas elas realmente vão um dia se tornar realidade. A criança Sim, não tem nada disso. A criança, ela é induzida ali que aquilo é uma brincadeira, que ela é especial, por isso que eles têm aquela brincadeira especial, que por eles serem especiais, eles não podem contar para ninguém, devem manter aquele segredo, senão eles vão deixar de ser especiais. Então é um outro cenário ali de envolvimento, de conversa e de aproveitamento da vulnerabilidade que todos nós temos em determinada medida, mas nas crianças é mais acentuado. E por isso que sim, esses agressores acabam se aproveitando disso. com Então, certeza. depois disso é que eu fui para a unidade judicial, que é o tema da nossa central da nossa conversa hoje, que é uma unidade judicial especializada. Aqui em Belém do Pará, que é de onde eu falo, o nome é Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes. Mas esse nome ele varia de acordo com o tribunal de cada estado. Então tem Sim. tribunais que atribuem essa competência a uma vara da infância, tem outros que colocam outro nome de vara criminal, por conta da autonomia que eles possuem para definir essa nomenclatura. Ela não é um padrão nacional, que eu, inclusive, Sim, entendo que deveria ser um padrão nacional de nomenclatura para facilitar mais o acesso das pessoas. com certeza. Porque uma grande dificuldade é que, assim, às vezes a gente produz uma informação, aqui no estado do Pará o nome é um, aí vai lá para São Paulo, o nome é outro. Vai para Santa Catarina, é outro nome. Então, às vezes, quando a pessoa acessa um conteúdo desse, ela fica, ah, meu Deus, mas aqui não tem esse serviço. Na maioria das vezes até tem, Ah, só que é com outro nome. ou não. Então, gera essa, Foi essa aquilo que eu dificuldade, às vezes, né, de comentei. acesso. Foi aquilo que eu comentei com você em off, né? Que vocês têm aí um projeto que aqui a gente não tem. E no nosso grupo, a gente trabalha com pessoas de diversos estados, né? Então, quando a gente vai buscar ajudar aquela pessoa, a gente não tem um modelo padrão, né? Então, a gente tem que ir para o site, a gente tem todo um trabalho de pesquisar no site do governo quais são os sistemas, como que funciona, para poder ajudar essa pessoa, né? Então, seria muito interessante, importante mesmo os políticos, né? Deixarem isso de forma unificada, né? A gente Até, tem isso no sistema de assistência, existe essa unificação. No de saúde já tem uma certa variação na nomenclatura que eles utilizam e tem essa dificuldade também no Tribunal de Justiça, Ministério Público e promotorias. O sistema de justiça sim, ali como um todo. As delegacias também têm nomes diferentes de estado para estado. Então e isso, também tem procedimentos diferentes, né, de delegacia para delegacia. sim, então a pessoa ali ela passa por situações. Então, por exemplo, aqui eu estou falando da capital. Então, a capital eu consigo ter uma unidade especializada do judiciário, consigo ter uma promotoria especializada, uma delegacia especializada. E pode parecer besteira, mas isso faz total diferença no atendimento, porque a pessoa ela tem condições de se dedicar para conhecer mais ali aquela matéria. Só que essa não é a realidade. A gente tem mais de 5.500 municípios no país. Sim. E a maioria deles são de pequeno e médio porte. Então, a quantidade de habitantes e o recurso disponível não é suficiente para essa Muito menos o instalação em todos os treinamento municípios. dos profissionais para atender essas pessoas, né? Exato. A gente tem uma Então, grande assim, falha em todo o sistema do treinamento dos profissionais para atender essas pessoas, né? O que é uma infelicidade muito grande. pois é. Então, assim, essa realidade de unidades especializadas é uma realidade das capitais e das cidades maiores, que as pessoas conseguem ter.
acesso a um atendimento um pouco mais qualificado. Não que as cidades menores não possam oferecer o mesmo atendimento, mas elas passam por mais dificuldades, né? Por conta dessas dificuldades aí financeiras e até de chegada das informações. Então, quando eu cheguei nessa unidade, como eu comecei te falando, eu imaginava que o que eu tinha para ver de violência eu já tinha visto, porque eu já comecei, né, com dois pés na porta, com homicídio, que para mim era o extremo. Aí depois eu fui para a violência patrimonial, fui para questão do tráfico de drogas, depois a violência contra a mulher e cheguei na violência contra a criança. E nessa unidade nós recebíamos todos os tipos de violência que estavam previstos no Código Penal e na legislação penal extravagante. Então, a gente podia receber roubo, ameaça, as situações de bullying na escola, vazamento de imagens íntimas, enfim, todo tipo a gente poderia receber, caso de maus tratos, negligência. E, para minha surpresa, a cada 10 processos, 8 versavam sobre violência sexual. De todo o universo de violências que a gente poderia receber, que teriam sido cometidas contra crianças e adolescentes, a gente tinha 80% das situações concentradas na violência sexual, e a maioria delas, que a gente não tem, apesar de ser o crime mais famoso, que as pessoas só conhecem o estupro e o estupro de vulnerável, mas nós temos aí quase 20 crimes de natureza sexual que podem ser cometidos contra crianças e adolescentes. E mesmo assim, a concentração era no estupro de vulnerável. E a média Sim. de idade das crianças era de 5 anos de idade. Girava em torno de 5 anos de idade os casos, a maioria dos casos que nós recebíamos. Então foi uma coisa assim que me impactou muito, porque como não era uma coisa que eu tinha contato, que eu estudava ou que eu procurava ler sobre, quando eu cheguei lá, eu não estava preparado para essa realidade de tanta São violência, de tanta crianças, né? crueldade. Sim, Desprotegidas. e é um cenário assim devastador. Então, a gente tinha uma dificuldade, inclusive, de permanência de servidores nessa unidade, porque o impacto emocional era tão grande que as pessoas, principalmente as que tinham filhos pequenos ou as que tinham algum contato com criança, seja com sobrinho, com afilhado, às vezes um vizinho que a gente se afeiçoa muito, né, o filho de um vizinho, filho de um amigo, elas não conseguiam ficar lá por muito tempo, porque era dia, todos os dias chegando, mais um, mais dois, mais três. A gente chegou ao ponto de ter em andamento quase 1.500 processos que estavam lá aguardando julgamento, aguardando uma resposta. Então, assim, era muito, muito preocupante, e sem contar que a estrutura para ouvir essas crianças era bem delicada, porque primeiro que o percurso que essa criança faz dentro do sistema até chegar no Tribunal de Justiça é muito longo. Sim. Então, a necessidade de repetição, a violência institucional que é cometida contra essas pessoas que precisam ficar repetindo e repetindo e repetindo, às vezes que tem que responder perguntas assim extremamente invasivas. Sim. Existem perguntas do tipo assim: qual era o tamanho do órgão sexual dele? Ele tinha alguma Nossa. marca característica no órgão? Mas houve mesmo a penetração ou ele só encostou em você? Quando ele penetrou, você sentiu prazer? Você teve orgasmo? Sabe? Coisas dessa natureza, assim Perguntas que. que não fazem a mínima diferença, né? E Pois são é, terríveis assim. para uma criança ouvir uma coisa dessa, já sofreu Acho a que para qualquer violência pessoa, né? Eu acho que e se alguém viesse ainda. falar comigo hoje assim, e perguntasse isso para mim, mesmo um adulto, eu não teria É, estrutura para mas responder um negócio desse. você, Agora, uma adulto, criança, pode, então. pode rebater, né? Imagina na cabeça de uma criança como é que fica isso, né? É algo que é um trauma em cima de outro trauma, né? É terrível, terrível.
ainda a Giovana, que está nos assistindo aqui, ela tem uma pergunta especial para te fazer. Giovana, se você puder fazer, acho que agora é o momento certo, já que a gente está falando disso, né? A filhinha dela tem, acho que 5 anos, se eu não me lembro, se eu não estou enganada. E foi abusada, não lembro se foi pelo pai, mas ela vai ter que, já entrou na justiça, ela vai ser ouvida, né? E a Giovana estava preocupada porque a menina não queria falar, né? A menina está resistente a falar. E a Giovana estava preocupada como é que se faz hoje em dia nesses casos, né? E aí eu falei para ela nos assistir para que você pudesse tirar essa dúvida para ela, Sim, né? Porque eu não sei de onde que é a cidade que está tramitando o procedimento, né, de apuração aí dessa responsabilidade, mas algumas cidades, como é o caso de Belém, aqui desde 2012 a gente já utiliza a metodologia do depoimento especial. Então, o que que significa isso? Não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade ou precisou ir para uma audiência judicial, mas é um ambiente extremamente frio, inóspito e assim que causa um temor na maioria dos adultos. Tem gente que passa mal quando recebe uma intimação, quando recebe a visita do oficial de justiça, que é a visita assim que eu acho que ninguém quer receber, é do oficial de justiça. Então, sim, adultos passam mal. Imagina então crianças. A gente tinha relatos lá de crianças que estavam fazendo terapia, que estavam procurando cuidado dos danos decorrentes da violência sofrida e que quando marcavam a data da audiência, elas passavam a ter crise de ansiedade, elas regrediam na terapia, às vezes sim, elas regrediam para comportamentos infantilizados, como fazer xixi na cama, pesadelos, dificuldade para dormir, tinha alterações no comportamento, ficavam mais irritadiças por conta dessa, que eu imagino que seja a situação aí, infelizmente, né, da filha da Giovana, que é não querer sim. mais viver isso, que ela sabe o que que acontece por tudo que ela já passou, que está tentando esquecer, está Sim. tentando superar e volta mais uma etapa de novo para repetir. Uma dica que eu deixei para ela, assim, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, porque são do meu Facebook, mas eu tenho dois meninos, né? E um deles é autista. Então, com o meu filho autista, eu aprendi muitas coisas, assim, de como lidar na conversa com a criança, né? Então, o que eu falei para a Giovana, e eu vou deixar aqui registrado para outras mães que passarem por isso, né? Ouvirem, saber conversar com seu filho, não pressionar, né, Diego? Porque você pressionar a criança a fazer isso gera um outro terror, né? Você tem que abraçar o seu filho, você tem que falar: a mãe está aqui com você, você está protegida. Eu com meu filho, por exemplo, ele é extremamente ansioso por causa do espectro, né? Então eu não conto as coisas para ele antecipadamente, eu conto ou no dia ou um dia antes, dependendo do que vai acontecer, né? Então você não precisa jogar a informação inteira em cima da criança, porque ela não tem capacidade para 5 anos de idade, não tem não tem a capacidade, a formação Um sistema intelectual estruturado para completa, lidar né? com isso, não tem ferramentas para lidar. Exatamente. Você não pode jogar tudo assim, ó, vai acontecer isso, vai acontecer assado, como se fosse um adulto. Não, tem que ser E esse, tratado de forma Andressa, diferenciada, né? é um dilema assim muito grande pelo seguinte: a criança e a vítima, de modo geral, ela tem direito ao silêncio. Sim, com Então, a certeza. criança, o adolescente, a mulher adulta, qualquer pessoa, se não quiser, não é obrigada a prestar o seu depoimento. E nós temos que respeitar isso.
Só que por que que é um dilema muito grande? Dependendo do cenário em que aconteceu a violência, a maioria dos abusadores sabe que se ele deixar um vestígio material ali, uma lesão física, se ele consumar o ato, né, se ele deixar hematomas, alguma coisa, vestígio de sêmen, ele vai ter mais facilidade para ele ser associado àquele crime. Sim, Principalmente quando a vítima é engravida, que aí depois faz o DNA da criança, né, o teste de paternidade e tudo mais. Então, cientes disso, a maioria das violências, elas consistem nas carícias, nos toques, algo que não deixa vestígio e que são cometidas às sim, escondidas. Então, se a vítima não comparece na fase judicial e o juiz não tiver outros elementos de prova, ele não vai ter outra alternativa senão absolver aquele acusado. sim, E por isso que é um dilema muito grande, porque ao mesmo tempo que nós temos essa vontade, essa necessidade de responsabilizar as pessoas pelo mal que elas causaram a essas pessoas, sim, mas também nós temos que resguardar a vítima ao mesmo tempo, sim, né? E com garantir o certeza. direito dela ao silêncio, caso ela não queira se manifestar. A grande questão é como é que a gente vai equilibrar isso? Porque tem algumas situações que ou a gente tem uma coisa ou a gente tem outra. Não vai ter as duas. É que você pode ir tratando na cabeça da criança com as terapias dentro de casa, né? Porque você tem um tempo, né? Você não precisa, você pode fazer o BO, né, Diego? Você pode fazer um BO e pedir para ter uma medida restritiva dessa pessoa, né, para manter distância da criança. E enquanto isso, você ir trabalhando na cabeça da criança a denúncia do abuso e se ela está preparada ou não para falar, né? Porque hoje em dia, depois de 2012, acho, ou 2009, que teve a mudança da prescrição, que 2012. começa a contar a partir dos 18 anos, né? Sim, E eu, como vítima, falo que eu tenho 32 anos de idade. Para mim, já é difícil falar. Eu não imagino como é para uma criança de 5 anos falar. Eu não consigo imaginar, de verdade. Eu tenho um filho aqui de 6 anos, o outro de 3. Eu não consigo imaginar também o sentimento de uma mãe passar por isso, né? Porque a gente quer, sim, a justiça, a gente quer fazer pagar e tem que colocar assim na justiça para não cometer, porque uma pessoa que faz isso com uma criança faz com outra, e faz com outra, e faz com outra, né? Então a gente tem que denunciar não só para ter a justiça para os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, enfim, mas para que não aconteça com outras crianças também. Graças a Deus já temos os sim, projetos de leis para aumentar a pena, né? Porque a pena nesses casos são ridículas, né? O sobre cara essa sai questão da e para ele valeu a revelação pena. que tu falaste, até o seu Wilson que está assistindo aí, a gente também colocou, né, nos comentários, eu estava lendo aqui, que ele diz que ele conversou com uma jovem que quando criança foi abusada pelo avô, que já faleceu. E ela Ela relatou só como resolveu. ela fica confusa até hoje, já adulta, e que não saberia como denunciar, que apenas rezava para ele morrer. Para ver assim Sim, os impactos que causam, porque a pessoa pensa assim, ah, mas tem muita gente que entende que pô, quando não tem penetração, não tem contato físico, não tem violência sexual. Mas é porque uma pessoa dessa não tem a mínima ideia dos impactos que causa na mente da pessoa. sim, com Uma certeza. situação dessa. A maioria relata situações que se sente suja, que se sente é, não merecedora de atenção, enfim, de uma série de situações, altera o comportamento. São vários os relatos que a gente tem, tanto na literatura quanto nos processos judiciais. Então, Sim, assim, a metodologia tradicional, que era o que a gente estava falando de depoimento, seria interessante ela verificar qual é a estrutura disponível
no local onde está tramitando o processo dela, se já existe a metodologia do depoimento especial, porque quando existe o depoimento especial, a criança ela é retirada da sala de audiências, porque na sala de audiências ela ficaria ali com pessoas totalmente estranhas, né, que fica o juiz, Sim, o promotor, o advogado do réu ou o defensor. Geralmente eles pedem para o réu sair da sala, mas tem aquele contato, às vezes, no corredor, ou então saindo da sala. É uma coisa constrangedora, intimidatória, sim. muitas vezes. Então, no depoimento especial, a criança vai para uma sala diferente e ela é atendida por uma pessoa que recebeu treinamento para lidar com essa situação, que ela é capacitada em protocolo de entrevista cognitiva de crianças, então ela faz todo um acolhimento com ela antes da audiência, explica o que é que vai acontecer e evita também de ela receber aqueles tipos de pergunta que eu comecei te falando, que são extremamente invasivas. Então, Sim. ela tem toda uma estratégia para se aproximar da criança, para adquirir confiança e para ela se sentir à vontade para relatar sem ser pressionada ou sem ser violentada, com perguntas, com Sim, palavras, com olhares, porque o olhar também julga muito a com pessoa. certeza. Então, seria interessante ela verificar essa situação. Qual é a estrutura disponível? Bom, na maioria dos locais perguntaram se é uma psicóloga que faz, né, esse atendimento. Aqui no Tribunal de Justiça nós temos psicóloga, assistente social e pedagogas, que são capacitadas nessa metodologia, mas a lei da escuta especializada, que veio ela não estabelece aí uma profissão específica para realizar esse procedimento. Então, qualquer pessoa de nível superior pode fazer, mas aqui nós temos concentradas aí nessas três profissões, essa capacitação, Sim, que foi a pergunta da Rosa. Rosa. Aí, Andressa, que a gente tinha combinado, né, mais para conversar, sobre esse funcionamento lá da unidade, que nós temos essa metodologia desde 2012 e ela está sendo expandida para outras unidades aqui do estado do Pará. A gente tem um desafio muito grande aqui por conta da abrangência territorial. São 144 municípios. Sim. Tem aqui municípios que é mais fácil a gente fazer uma viagem para a Europa, chega mais rápido do que chegar num determinado município. Seja porque o acesso é por barco ou porque não tem aeroporto, enfim, ou então o voo é extremamente caro, às vezes mais caro mesmo do que ir para a Europa. Uhum. Então tem esse desafio aí muito grande, mas Uhum. o tribunal tem investido em capacitação, principalmente no EAD, para expandir essa metodologia para outras unidades. Sim. Um serviço muito interessante também que nós temos aqui em Belém é um polo integrado do executivo, que lá está reunida a Polícia Civil, a perícia criminal, o atendimento de saúde para fazer profilaxia contra a IST e Sim. também abortamento legal, fazer profilaxia para o próprio prevenir gestação e também atendimento psicológico para essa vítima continuar sendo É um, lu- acompanhada aí. é um lugar que a pessoa violentada chega e é tratada em todos os setores num único lugar, né? Sem ter que ir e Exato. voltar, né? Diferentemente daqui de São Paulo, por exemplo, que a gente tem a delegacia da mulher. Então a gente vai na delegacia da mulher, abre o BO, aí tem que correr para outro lugar para ter assistência psicológica, aí hospital para ter assistência ginecológica, né, colher o material. Então você acaba tendo que passar por É vários uma procedimentos em peregrinação. vários dias, né? Você já está sofrido ali e causa mais angústia, mais dor todos os dias que você tem que fazer alguma coisa, né?
Então, muito Sem interessante isso contar o aí que vocês custo. Tem estão família fazendo. que não tem dinheiro suficiente para estar se deslocando para todos esses locais, que tem seu emprego formal, que não pode ter tantas faltas assim em sequência. Imagina, é, esses locais eles funcionam em horário de expediente, que é o mesmo horário que o pai, a mãe dessa criança vai estar trabalhando. Vai para um atendimento, é um dia de trabalho que ele perde. Então, tem empregadores aí que também não vão aceitar essa situação, independente do contexto, né? Pode resultar numa demissão. Então, é muito importante, sim, um serviço desse, de acolhimento num único espaço, para evitar essa peregrinação, para a pessoa receber Sim. um atendimento mais completo. Até mesmo porque muitos acabam desistindo também, né, Diego? Só por, não só pela carência socioeconômica, mas por ser uma coisa muito sofrida também, né? Você ter que sofrer essa peregrinação, como você mesmo falou. Então, as pessoas acabam desistindo e deixando para lá, né? E não acabam tendo o tratamento correto, né? E Sim, acaba isso, que às e vezes o não ter o sofrimento. tratamento correto gera muitas outras coisas, né? A Então, Rosa assim, aqui. essa peregrinação ela acaba causando às vezes um sofrimento até maior às vezes do que a própria violência Sim. sexual, né? Porque, enfim, é um desgaste muito grande a peregrinação. E tu ia falar da pergunta da Rosa, eu já tinha lido aqui sobre a Ah, questão da denúncia. Assim, no senso comum, às vezes as pessoas imaginam que elas precisam ter certeza das coisas. Mas, na verdade, quem precisa ter certeza de alguma coisa, é o por isso que é muito juiz. importante a gente esclarecer os papéis das pessoas e das instituições, é o juiz, no momento que ele vai julgar. Então, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que basta É, a suspeita. Então, em caso de e é suspeita, dever, você né? comunica. Exato, que é dever de todos. Então, em caso de suspeita, você faz a comunicação, não quer se identificar, faz pelo Disque 100, faz pelo aplicativo do Proteja Brasil. Se for uma situação de internet, faz lá pelo site da SaferNet, enfim. Mas o importante é todos nós assumirmos essa responsabilidade e fazermos as denúncias dos casos de suspeita que nós tivermos, que vai caber a Polícia Civil cuidar da investigação, vai caber do Ministério Público cuidar da acusação Sim. e vai caber ao juiz ter certeza, para ele Gente, condenar ou, na dúvida, para ele absolver. Que às vezes gente, não, é importante a gente saber que a gente não é investigador, a gente não tem que bater lá na porta quer e realizar entrar e diligência, fazer pergunta, né? Quem quer faz isso enquadrar o é acusado. a polícia, a polícia que vai ouvir, a polícia que vai investigar, vai ser passado por o Ministério Público vai tomar ciência, é, é o Ministério Público que representa a vítima nesses casos. Então, você não vai ter gasto, não se preocupe com gastos também. O Ministério Público vai entrar e quem vai julgar é o juiz que precisa ter certeza. O papel da polícia é investigar, passar isso para o promotor entrar com a ação, defender a vítima e o juiz vai julgar. O juiz tem que ter certeza para julgar. Quando o juiz não tem certeza dos fatos, ele acaba por absolver, porque existe um princípio no Código Penal, Código Processo Penal, me atualiza Processo aí, penal. Diego, Nem da porque Constituição Federal, né? O eu já princípio na não, dúvida. é, em dúvio pro réu, né? Exato. É, eu já estou aí fora da advocacia há 7 anos, então, Mas mas é é isso mesmo, tá isso. certinho. Aí sobre a questão da Mas, mãe, que a Rosa prosseguiu, né, a pergunta, tu até tinha perguntado, Andressa, sobre as mães, né, que são às vezes negligentes, que um, tomam conhecimento, não só as mães, né? Parentes, parentes. sobre a negligência, a omissão,
Eu ia te falar que, inclusive, era uma boa hora para falar sobre isso, já que a gente estava falando, né? Sim, que ela Na pergunta sobre o caso dúvida, da mãe, que mesmo tendo o depoimento da criança, mas a mãe nega e vai em prol do agressor. Então, assim, nós temos gente, essa prova. mesmo que não tenha, mesmo que a criança não fale, mas que você tenha uma dúvida, denuncie, né? Sim, Lógico, você vai abordar a criança de maneira correta para saber se não é algum caso na escola, né? Se não é alguma outra coisa. E se não for nada e você vê que ela tem muito contato com algum adulto ou que ela tenha repulsa por algum adulto, né? Já fica aí a sementinha e é melhor denunciar, porque existe aí a negligência e a omissão, que eu vou deixar o Diego falar, desculpa, te cortei. sim, cabe muito nesse contexto da mãe que, mesmo diante de todas as evidências, às vezes até de sinais físicos na vítima, mas que ela continua dizendo que, não, primeiro que não acredita na criança, depois diz que ela está inventando, que o Quer pai, o chamar padrasto, quem quer que atenção? seja, que é muito, que ele é perfeito, que ele é maravilhoso, que ele é um excelente pai, que ele supre a casa. Só que às vezes ela está pensando, às vezes, na subsistência da casa, da família, ela não está pensando na criança. E, independentemente disso, como você falou, tem sim que fazer a denúncia para ser apurado, mesmo que a mãe não concorde, mesmo que o relato dela seja diverso do da criança. Se for o caso, até essa criança ela pode ser retirada dessa família e ser encaminhada para o acolhimento institucional, porque é uma situação muito delicada. Imagina, se as pessoas que estão ali para te proteger, que têm essa missão dada tanto pela legislação quanto pela própria natureza, né, que é a responsabilidade de ser pai, de ser mãe, Hum, se eles mesmos estão te violentando e não acreditam em ti, então que cenário vai ser esse que essa criança vai viver dentro dessa casa se ela não for retirada de lá? O que é triste, porque na cabeça de muitas crianças parece que ela que está sendo penalizada, parece que ela que fez sim. alguma coisa errada quando ela é retirada. Porque ela que perdeu o contato com a família, ela que perdeu o contato com os amiguinhos da escola, com os amiguinhos da rua, com os primos, uma série de situações. Mas aí são os mecanismos que a gente tem à disposição. E no caso de comprovada, só que essa prova é muito difícil, porque a própria violência sexual, o estupro, já é difícil, já é uma prova muito difícil. Você imagina Sim. conseguir provar que outra pessoa sabia daquela violência. Então é um desafio muito maior. Aí tu me perguntaste sobre os parentes, nos processos que eu tive contato, a única figura que a gente agressou era a figura da mãe. Não tinha, o Ministério Público não tinha geralmente elementos para denunciar outras pessoas, por conta dessa fragilidade da prova, né? De eu conseguir mostrar ali com Eu te certeza. perguntei por causa da matéria que eu encontrei ao pesquisar. Eu até publiquei lá no grupo, né, que a delegada ia responsabilizar toda a família, porque a criança chegou a relatar para os tios, avós, não sei, e ninguém denunciou. O que acontece? Você mais do que eu sabe aqui que muitas famílias acabam por passar o pano, né? E não denunciar por medo de ser apontado o dedo, por medo de ficar marcado, enfim, entre vários pensamentos Sim. aí que deturpados, né? Mas foi o que eu perguntei numa outra live que eu fiz. O que que vale mais? Você você defender uma criança inocente ou defender o nome da sua família? Né? O que é para você família? Não é? É uma questão muito delicada e que ainda é tabu,
por isso que a gente está falando aqui, é super importante estar elucidando isso, porque no grupo mesmo a gente recebe relatos. No nosso grupo a gente não tem o intuito de receber ali no feed relatos, né, como em outros tantos grupos eu sei que você pertence, que a gente vê as pessoas comunicando, né, falando sobre o que passou. A gente não tem esse intuito, a gente deixa a pessoa à vontade. Mas a maioria das pessoas vem me procurar, porque se identificam comigo como sendo vítima. Então elas vêm me procurar e eu ouço o relato delas e eu acabo passando para os voluntários do tratamento, seja uma assistente social, um psicólogo, e aí a gente vai trabalhando para ver se tem que acionar o Disque Denúncia, né? Porque a gente já recebeu o relato de uma pessoa que tinha contado para a mãe e que a mãe não queria fazer a denúncia e não deixava ela fazer. Então a gente teve que acionar o Disque Denúncia também, às vezes é caso de conselho tutelar, né? Enfim. Então a gente vê muito esses casos da família não denunciar e se omitir, por isso que eu te consultei, para saber se você já tinha visto algum caso aí em Belém como Sim, esse. das mães, sim, mas nunca tinha chegado nenhum elemento de prova que desse para estender a outros familiares, como avós, tios, não tinha conhecimento, mas é possível, desde que tenha os elementos de prova, que nesse caso aí é o depoimento da criança, então, assim, sim, muito possível. O seu Wilson também falou aqui sobre dificuldades no atendimento às crianças, principalmente meninas, na hora de fazer exame de corpo de delito. Essa é uma situação bem delicada, porque as estatísticas elas apontam que as meninas são vítimas, né, em sua maioria, e isso às vezes faz as pessoas pensarem que os meninos estão imunes a esse tipo de Não, violência. Só que a gente tem um cenário aí que, se para as meninas já é constrangedor, já é assustador, já tem toda essa discussão sobre a credibilidade ou não, imagina para os sim, meninos, né? Que aí sim. já vem logo o preconceito, porque vai ser homossexual, vai ser isso, vai ser aquilo, tá entendendo? Então, assomada aí as coisas que você falou, o nome da família, que a Ou pessoa. mesmo quando é abusado por uma mulher, né? Porque a gente pensa em abusador homem, mas tem casos de mulheres que abusam também, né? Eu tenho um primo que trabalha na defensoria que me contou um caso cabeludíssimo em que a mãe e o padrasto estupravam a filha, né? Então, assim, a gente tem que desconstruir algumas imagens da nossa cabeça, porque não é só o homem que abusa, é a mulher também. E não é só a mulher que é abusada, o homem também é abusado. Só que a notícia que chega a gente são as maiores, são as que têm maiores escalas, né? Então, a gente tem que ter um conhecimento, uma abrangência visionária muito maior, né? Quanto a isso. Pois é, então assim, como o seu Wilson falou, o atendimento para as mulheres, ele já é, em determinada medida, escasso, precário. Para os homens é praticamente inexistente, que é uma coisa que nós temos que trazer para discutir também, porque até os próprios grupos, né, que existem no Facebook, as páginas que existem no Instagram, a maioria delas também é conduzida por mulheres. Eu, Sim. particularmente, ainda não vi, né, nenhuma pessoa do sexo masculino que declare abertamente. Eu acho que o único caso que eu tenho lembrança assim foi do Marcelo Adnet, que foi recente também, que ele relatou abusos na infância e No nosso recebeu, grupo a gente inclusive. teve um.
uma série de críticas nas redes sociais, que disse que ele queria se promover, né, queria utilizar daquilo ali para aumentar a popularidade dele, a fama e tudo mais. Em nenhum momento as pessoas se preocuparam em acolher, só Sim, em criticar, em julgar. E é muito complicado, assim, olha, você constituiu família, eu acredito que boa parte dos homens também conseguem lidar com a violência, superar em determinada medida, constituir família também guardando esse segredo. Imagina chegar na vida adulta, contar para a esposa, contar para quem quer que seja, deve ser uma coisa assim perturbadora, uma coisa que deve tirar é o sono complicado. de todo mundo por conta dessa falta de estrutura, até de saber lidar com uma situação dessa, porque, como tu falaste, né, é uma coisa que tu ainda tens dificuldade hoje de conversar. Sim. Então, apesar dos muitos relatos que tu recebeste, eu imagino que a cada relato que tu recebe é uma dificuldade diferente do que falar para essa pessoa. Qual será qual é a palavra que ela quer ouvir, Na né? verdade, Diego, eu faço terapia, né? Sem terapia eu não consigo viver. E assim, esse projeto que eu realizei, o meu primo, ele é psicólogo, né? E eu dividi com ele antes de criar que eu queria criar esse projeto. E ele falou, e ele me alertou, ele falou assim, ó, só tô com você se você fizer tratamento com psicólogo. Você vai precisar. E muita gente me critica falando que eu estou fazendo isso para chamar atenção para mim. Críticas a gente ouve em todos os lugares, né? E cabe a nós saber o que a gente está fazendo, o que é certo, o que é errado. Eu sei o que eu tô montando nesse grupo e eu sei o tanto de gente que eu tenho ajudado. E isso tem me feito muito bem, tem sido uma terapia para mim, viu, Diego? Às vezes eu até esqueço, ouvindo outra pessoa relatar para mim e ver me pedir conselhos, às vezes eu até esqueço que eu passei por isso. Porque eu me preocupo tanto em ajudar essa pessoa que eu esqueço de mim, eu esqueço da minha história. Então, assim, e como você falou, é muito complicado, assim, você manter um relacionamento com uma história dessa, porque a gente tem momentos, assim, flashes, parte da nossa vida a gente vive bem, mas tem momentos que a gente tem flash, aí a gente tem uma recaída aí na depressão, ou então um distanciamento do nosso parceiro, né? E que a pessoa que não viveu isso não entende. Então, muitos relacionamentos meus eu acabei terminando pela pessoa não entender certas coisas, certos modos de eu agir. Hoje em dia é mais complicado ainda com o meu filho. Meu filho, o mais velho, chegou a me perguntar por que se eu tinha pai, né? E aí eu falei, eu tenho, mas não tenho contato. Por quê, mãe? Ah, filho, ele fez uma coisa muito mal para a mamãe. E a mamãe não quer ter contato com ele. E graças a Deus ele não me perguntou por quê. Mas se não fosse do espectro autista, eu fico imaginando meu filho mais novo me perguntando isso daqui para frente. Eu tenho certeza que ele vai perguntar: o que que ele fez, mãe? E eu ainda não sei como falar, porque é uma questão muito delicada, como você mesmo disse, né? Por isso que a gente tem que conversar mais sobre isso, que expor mais isso na mídia, disseminar mais. Eu, como passei por isso, eu sei como ouvir a pessoa, eu sei identificar alguns sinais que outra pessoa que não passou não vai saber. Eu sei dar algumas dicas de como é passar por isso sem falar. Então, eu posso dizer para a pessoa: olha, fale. É muito melhor você falar antes do que sofrer uma vida inteira sem falar, entendeu? Então,
era isso que eu tinha para passar. A Rosa fez uma outra pergunta aqui, eu não sei se você já leu. Já, A assim, quando a Índios. pessoa muda de endereço, porque assim, quando tem o tempo, né, de denúncia das pessoas, que às vezes é longo, e tu falaste bem da prescrição, que ela passa a contar só depois que a vítima completa 18 anos de idade, que foi conhecida como a Lei Joana Maranhão, de 2012. Só Sim. que como eu te falei, são vários dilemas que a gente vive dentro desse contexto, porque apesar dessa, dessa vantagem que a pessoa tem, né, para ter o início do prazo prescricional, que para quem não conhece, assim, a prescrição, de forma bem rasteira, significa que o Estado, por mais que aquela pessoa seja culpada, o Estado não tem mais o direito de punir aquela pessoa. Então, Depois isso que que, prescreve. exato, isso seria a prescrição. Então, apesar de ter, digamos assim, esse prazo mais dilatado, a realidade é que, por conta do cenário que a gente começou conversando aqui, que não deixa Isso, vestígio material, desculpa te cortar, Diego, para quem não entende. Isso para casos que foram cometidos depois da promulgação da lei sim, da depois Joana de Maranhão 2012. de 2012, porque antes o prazo prescricional começava a contar a partir do Da ato, data né, do fato. do momento, da data do fato. Pode Isso, porque prosseguir, Diego, é só para uma lei deixar bem claro. é uma lei prejudicial para o réu. Então, assim, no direito, no processo penal existe o princípio da irretroatividade para prejudicar a pessoa que está sendo acusada. Que é outro Então, absurdo, né? questões assim prejudiciais, elas passam a contar só do momento da promulgação da lei para frente, para os casos novos, no caso, né? Não alcança os casos antigos. Então, apesar desse benefício do prazo prescricional dilatado, a realidade é que quanto mais tempo a pessoa leva para denunciar, mais difícil vai ser essa prova e mais difícil vai ser essa condenação. Talvez ela tenha, porque assim, eu sempre digo que o processo, todas essas questões aí dependem muito da resposta que a pessoa está procurando e do E tipo de sofre também um reparação que ela preconceito precisa. a vítima, né? Apesar de ter a prescrição aí dilatada, a vítima sofre um preconceito. Você, não sei se você já chegou a presenciar algum tipo de preconceito da pessoa perguntar por que que você foi se denunciar só agora, Sim, né? sempre, felizmente sempre Não existe isso. tem, é muito difícil assim a pessoa entender que que quem passou por isso tem um momento certo para falar, às vezes nunca, às vezes na hora, às vezes depois de anos. E quem não Sim, passou por isso não consegue entender, não consegue entender que existe uma certa maturidade dentro de cada ser para assimilar aquilo e poder falar e poder denunciar, né? Então, aquilo que você falou sobre respeito se aplica aqui também, né? Então, eu acho que esse preconceito, porque diz que ao longo dos anos a memória acaba se perdendo também, né? E pode prejudicar o mais breve possível que seja feita a denúncia é o melhor, né? Graças a Deus agora a sim, gente do ponto tem de dois vista da. projetos de lei, né? A PEC que vai tornar imprescritível o crime e a PL que fala sobre o aumento da pena, mas mesmo assim eu me pergunto como vão ser julgados esses casos, se a pessoa passar assim 30 anos sem falar e resolver falar, o que, que o juiz vai pensar, né? Se ainda vai ter esse preconceito de perguntar o porquê que demorou tanto tempo para falar, né? Quer dizer, além de você ser vítima, você Pois ainda é, tem que se explicar. infelizmente. Então, por isso que eu te falo que são vários dilemas, né? O dilema da responsabilização do acusado versus a proteção da vítima. O dilema de o quanto mais próximo do fato eu relatar, melhor para a responsabilização do acusado. Entretanto,
não respeita o tempo da vítima de maturação, dela compreender, dela saber lidar, dela conseguir falar sobre aquilo sem se emocionar, sem doer tanto, como principalmente no começo, logo quando a pessoa começa a falar, geralmente dói bastante, né? Sim. Até isso aí vai diminuindo. Então, ah, como só para concluir a pergunta da Rosa, que é em relação à denúncia, né, que ela disse que demora muito, aí depende de uma Depende de série de vara, né? situações. Pois é, depende de uma série de Depende da situações. delegacia, depende da vara, depende da pilha de processos, né, o Diego? Mas depende principalmente do que foi fornecido, porque a gente tem um número de denúncias grandes que não vão para frente, porque as pessoas não dão detalhes muito importantes, por entenderem que às vezes são irrelevantes. Às vezes as pessoas menosprezam dar uma descrição mais detalhada do endereço, né? Então tem locais que são de difícil acesso, se for por um lado da rua, se for pelo outro é fechado. E quando as pessoas recebem essas denúncias que vão para investigar, não conseguem localizar as pessoas. Às vezes não dão características físicas do acusado, se sabe o nome, não diz o nome da pessoa que está denunciando. Às vezes, uma coisa muito importante também, tem situações que só acontecem na parte da noite ou em outro período do dia, ou então em um determinado dia da semana. Às vezes só acontece na sexta-feira, quando o pessoal bebe, ou então no domingo, quando tem um almoço de família, que o pessoal fica distraído e ele aproveita para ir para o quarto com a criança ou para o banheiro, né, para ter um momento a sós ali e praticar violência. Então, esses detalhes, eles são muito importantes. Porque se eu estou diante de uma denúncia que ela acontece sempre no almoço de domingo, e eu não falo isso, e a pessoa vai verificar essa denúncia na segunda, na terça ou na quarta, ela vai ter dificuldade de constatar que aquilo ali de fato acontece. Da mesma forma, o endereço. Se eu dou um endereço incompleto, insuficiente, isso aí, em determinada medida, vai inviabilizar também a questão da denúncia. E ela perguntou se o Conselho Tutelar continua a investigação. Por isso que eu falo que é muito importante conhecer o papel das instituições, que o papel do Conselho Tutelar não Conselho é de tutelar não é. investigação. Conselho tutelar é para, ali em essência, requisitar serviços que foram de algum modo negados às crianças, é para garantia de direito delas. Então, esse papel investigativo é feito pela Polícia Civil, É como se principalmente com o fosse, suporte do o conselho MP. tutelar é como se fosse um substituto dos pais, né? Ele está ali para, digamos assim, é, ver se a criança está sendo bem tratada, ver se está sendo tudo bem direcionado, né? Ver se há Ele é uma grande necessidade de porta de entrada. intervir, né? É uma grande porta de entrada para violações de direitos. Então, assim, como é uma entidade que está mais próxima da sociedade, e os próprios conselheiros tutelares, eles são eleitos para serem representantes ali daquela comunidade, então as pessoas quando... porque, assim, é muito difícil as pessoas conhecerem tecnicamente como lidar com essas situações. Uma criança que está desnutrida, uma criança que vive na rua, suja, cheia de ferida, ou que é agredida, que é espancada em casa, ou que está trabalhando no semáforo, enfim, são várias as violações possíveis e as pessoas têm dificuldade de acessar essas informações. De como é que eu lido com isso? Para onde que eu vou? Então, como o Conselho Tutelar é o que está mais próximo da comunidade, ele acaba sendo essa porta de entrada para esse primeiro atendimento e de lá ele faz os encaminhamentos devidos para a rede. Mas ele não é um local que a pessoa vai fazer terapia, não é um local onde vai decidir guarda, não é um local onde ele vai fazer acompanhamento familiar, não é um local de investigação, não é local de julgamento, não é local de nada disso. Certo? Eu queria que você Aí, falasse um Andressa, pouco sobre o seu passo a passo. sim, que a gente está até passando já do horário, a gente tem que já caminhar aqui É, pro final, né?
Então, É um assunto bem eu comentei, extenso, né? sim, a gente pode, com certeza vai precisar marcar aí outros momentos para a gente continuar conversando. E assim, o passo a passo, a minha apresentação acabou não ficando nesse vídeo, né? Ficou no anterior que a gente encerrou, mas durante o mestrado que eu fiz em segurança pública, eu pesquisei sobre a prova criminal nos casos de estupro de vulnerável, e eu me concentrei na prova Uhum. criminal depoimento da vítima. Então, dentro desse depoimento, eu investiguei os fatores que interferem nessa percepção de credibilidade. Então, eu fui investigar fatores como idade, sexo, capacidade de memória, tipo de pergunta que é utilizada, o próprio repertório de vocabulário da criança, se ela é mais comunicativa, se ela é mais introvertida, e como todas essas situações podem interferir ou não na forma como eu confiro credibilidade para esse relato e na relação que tem entre quanto mais eu confiro credibilidade ao relato, maior a probabilidade de condenação. Porque como a maioria dos casos está centrado na prova, na palavra da vítima, eu entendi ser Uhum. importante investigar sobre isso, porque inclusive era uma inquietação minha quando eu analisava os processos. Né? Qual é o parâmetro? Porque a gente vem de depoimentos digitados, né? Então eu não via a pessoa, eu não ouvia, eu não tinha a expressão facial dela, eu não tinha nada. Eu tinha uma digitação ali que às vezes era bem precária, que a pessoa pegava Sim. ali o que ela entendia que era Jogava. importante, mas nem sempre é fidedigno ao que a pessoa fala, é muito diferente assim de um vídeo, né, que eu tô te vendo, vendo as tuas expressões, vendo a tua articulação, como que você reage, como que muda o tom da tua voz, enfim, todas essas coisas aí que interferem. Então era uma inquietação que eu tinha, para não ser injusto com ninguém, porque o outro dilema é que nós também recebemos denúncias falsas, né? E se Sim. para quem cometeu a violência a pena pode ser baixa, para quem não cometeu crime nenhum é uma pena absurda dar uma condenação dessa. Então era uma inquietação que eu tinha, por isso que eu fui estudar sobre isso. E no meio do caminho eu descobri que muita gente desistia dos processos. Então o número que chega ao Tribunal de Justiça já é bem pequeno, e mesmo dos que chegam no Tribunal de Justiça, esses ainda desistiam também, alguns desistiam no meio do caminho. Então, para tu teres uma ideia, eu analisei 77 processos e desses 14 a vítima sequer compareceu em juízo para prestar o seu depoimento. E ela era a única prova que tinha dentro do processo. Então, esses 14, eles resultaram em absolvição. E a partir disso surgiram algumas hipóteses na minha cabeça para essa pessoa não ter ido. Primeiro, o tempo do processo, depois a descrença nas instituições de que aquilo ia dar em alguma coisa. A outra hipótese é que ela simplesmente decidiu seguir a vida dela, independente do resultado daquele processo. Às vezes mudou de cidade, preferiu tentar uma outra vida onde ninguém a conhecesse, ninguém soubesse daquela situação. Por E intimidação também, né? e a outra probabilidade seria a intimidação, medo, né, de alguma forma. Então, assim, eu percebi também muita dificuldade das pessoas compreenderem esse percurso que a vítima faz dentro do sistema de justiça, desde o registro da ocorrência policial até chegar na fase judicial e na sentença, das pessoas não compreenderem que cada passo tem a sua importância, mas se a resposta que a pessoa está procurando é a condenação, a fase judicial é a mais importante. Sim. A palavra da vítima, ela precisa passar ali como uma prova criminal sobre o crivo da ampla defesa e do contraditório, para ela ter validade para uma condenação. Né? O juiz não vai ter elementos suficientes só com a prova do inquérito policial. Só que, como são muitos os atendimentos, às vezes as pessoas não têm tanta atenção assim, né, para explicar tudo, porque é cansativo explicar tudo É isso muito toda vez, cansativo. todo dia, para milhares de pessoas repetir a mesma coisa. Então tem determinados momentos que
Ah, deve saber já o que que acontece. Se não souber, ela vai me perguntar alguma coisa. Só que a pessoa também está tão fragilizada, às vezes nunca lidou com polícia, com Ministério Público, com Tribunal de Justiça, e a pessoa não tem nem coragem de perguntar nada. Algumas pessoas enxergam às vezes que é até um favor o que a gente está fazendo, que elas não podem questionar, não Hum. podem perguntar nem nada disso. Então, As e é pessoas próprio não acesso à conhecem seus informação. direitos também, né? Não. E mesmo quem conhece, às vezes, numa situação dessa, é uma situação de abalo emocional, né? Então, muitas coisas acabam influenciando, né? Interferindo. Sim, então foi por isso que, e pela dificuldade de acesso às informações, porque eu sempre pergunto aqui, quem leu o Código Penal hoje de manhã cedo? Quem leu a Constituição Federal? Quem leu o Estatuto da Criança e do Adolescente? Tanto é que tem muita gente que abre a boca para falar um monte de coisa e nunca leu nenhum artigo, que às Sim, vezes não sabe falar nem o nome do crime, que em vez de falar estupro, fala estrupo, estrompo, né? Uma série de impropriedades aí, e quer às vezes criticar as instituições, quer criticar o serviço, mas não se deu o trabalho minimamente de ler alguma coisa sobre isso. Então, como não é uma leitura comum de se fazer, às vezes até para quem é do direito mesmo, escolhe outras áreas do conhecimento, né, e foge do direito penal, então não vai ter tanta propriedade, foi que eu resolvi que eu não queria que a minha dissertação ela fosse mais um calhamaço de papel que ela ia ficar dentro de uma gaveta lá escondida. Eu queria que realmente que o papel da produção científica da universidade é esse, é dar um retorno para a comunidade, dar um retorno para a sociedade. Então eu sim, procurei fazer algum compilar, novo, né? sim, eu procurei compilar todo esse conhecimento na forma de uma cartilha, que ela é distribuída gratuitamente aí em PDF, o pessoal pode acessar o site do Futuro Brilhante para fazer o download, é, entrar lá no nosso Instagram também, ou solicitar pelo WhatsApp e pegar o PDF para poder compartilhar, que lá eu mostro de uma forma didática esse percurso da vítima, desde a ocorrência policial até a sentença, que é para a pessoa poder visualizar por que que às vezes demora tanto, por que que às vezes o processo engata em determinados locais. E eu também coloquei os principais atores e instituições envolvidas nesse atendimento com uma explicação bem simples e esclareço também algumas dúvidas mais recorrentes que eu encontrei aí ao longo da minha pesquisa. Aí junto com esse eu fiz um outro agora, que eu lancei agora em maio, que é o mês temático para se discutir, se intensificar discussões sobre violência sexual, que é voltada para profissionais da saúde. Então, nele eu já falo dos sinais indicativos de que aquela violência pode estar ocorrendo, que tipo de atendimento a pessoa pode detectar isso, que eu acabei descobrindo, assim, para mim, coisas surpreendentes, como o papel do dentista na detecção de alguns casos de violência sexual, porque ele Hum, pode, né, identificar algumas erupções na boca, ele pode verificar algum machucado no céu da boca, indicativo de sexo oral forçado. A própria sim, nutricionista, que pode receber atendimentos por inapetência ou por excesso, né, de alimentação, e que às vezes é tratado só como, bora mudar aqui um alimento, bora mudar o tempero, bora mudar não sei o quê, mas não se preocupa em investigar as causas. Então, eu sim, preparei esse segundo material para fazer esse alerta, principalmente para os profissionais da saúde, mas ele é um material que dá para ser utilizado pelas famílias e pelas outras instituições, que ele traz esses sinais, ele traz a competência de atuação de cada um, tipo, onde é que faz a perícia, onde é que faz a profilaxia para contágio por IST ou por gravidez, o atendimento de polícia e tudo mais, porque cada um tem um objetivo diferente e às vezes as pessoas não compreendem, né? Às vezes a sim, pessoa ela está precisando de um atendimento de saúde, um atendimento psicológico. Mas aí qual é o serviço que ela procura? A delegacia. A delegacia não vai te atender com essa necessidade. E a pessoa fica é frustrada. bem.
É bem difícil mesmo, assim, eu brinco com a minha mãe é assistente social, né? E eu brinco com ela. Antes de tudo isso acontecer, antes de eu me abrir e me aprofundar no tema, para que serve cada profissional, eu virava para ela e falava assim: eu não sei o que você faz, né? Você é assistente social, tal, o que você faz? Ela tentava me explicar e até pouco tempo atrás eu não entendia. Eu falava assim: você é psicóloga? Você só passa informação? Não entendi. Eu não entendia o que era o trabalho de uma assistente social, né? Só depois de me abrir, de montar esse grupo, que eu fui estudar o papel de cada função, né? Então, assim, é muito complicado. Às vezes a gente fala e ao falar as pessoas não entendem. Mesmo quando a gente coloca ali, eu coloquei lá no grupo, não sei se você acompanhou, acho que esse final de semana, uma cartilha que eu tirei do Ministério Público Federal, dos procedimentos a serem seguidos, né? E é uma foto. Cada em caso de suspeita, acionar o órgão tal, em caso de certeza, acionar o órgão tal, tal. Mas mesmo assim, mesmo a pessoa olhando, quem não vai se aprofundar, fica muito difícil visualizar, né? É isso, mesmo que tenha já um roteirinho. Por isso que eu tenho feito essas lives para esclarecer mais essas dúvidas, né? Porque eu acho importante, porque as pessoas às vezes não entendem só lendo e às vezes não buscam um conhecimento maior, não fazem pesquisa. Então, às vezes, a gente tendo um bate-papo desse aqui pode ajudar muita gente a compreender, a abrir a mente um pouco mais, né? Sim, com certeza. Então fica aí também essa dica de material para quem quiser acessar. Depois eu posso te passar o link lá para tu Me passa que publicar. Tem. eu vou colocar aqui no Face, no vídeo do Face, e vou colocar no YouTube também, para quem for Que eu, assistir, que eu inclusive tá? fiz uma pesquisa sobre filmes e séries que, assim, para quem está tendo o primeiro contato, é importante ter um material mais simples, introdutório, mais visual, mais lúdico. Então tem esse terceiro Sim, material que é uma lista para a pessoa do seu tempo livre ela pegar e assistir e até analisar, né? E ver que eles mostram que essas situações, infelizmente, elas estão mais próximas do que a gente imagina. sim. No seu próprio YouTube você tem dado palestras, né? Não sei se são Sim, palestras, cursos, mini cursos. Eu andei dando uma pesquisada lá e aí a gente pode indicar esse material também para as pessoas terem sim, a conhecimento, gente, né? eu organizei um congresso em maio, que a gente conseguiu reunir 18 palestrantes e discutir a violência sexual a partir do serviço social, da psicologia, do direito, da terapia ocupacional e da pedagogia. Então, é um material assim bem rico, bem plural, bem diverso e que ele está disponível no YouTube também para quem quiser assistir, está lá gratuitamente. Ótimo, ótimo. Foi muito bom falar com você, Diego. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, acho que não, né? Acho que a gente respondeu todas. Uhum. Eu agradeço muito por você. Dois livros interessantes, Abusada e Pandemia Secreta. Não li Esse nenhum dos dois, vou Abusada, pesquisar. o Abusada eu já li, é da Samara Siqueira, que ela também foi vítima de violência sexual cometida por um vizinho, um amigo muito próximo da família, e ela conta o relato dela de superação nesse livro. Ela conta todo o impacto que teve na vida dela, até ela conseguir reconhecer que Ah, é uma realmente ela história tinha sido real. vítima, sim, que ela tinha sido vítima de violência e como aquilo afetou o comportamento dela, os relacionamentos e
como que ela foi caminhando aí, dando pequenos passos cada dia até ela conseguir superar a violência sofrida. Agora o segundo eu vou anotar aqui para eu ir atrás também. Então, tá bom. Diego, eu queria muito agradecer você ter aceitado esse convite. Epidemia secreta. Ter Beleza. aceitado esse convite aqui. Espero que a gente possa ter mais bate-papo aqui, porque é um assunto bem extenso. Com certeza vão ficar muitas perguntas que vão ser feitas para mim e eu não. Gente, eu sou bacharel em direito, eu estudo bastante, mas nunca tive contato com a área penal, então, assim, eu procuro eu estudar, mas algumas coisas a gente precisa contar com os nossos colegas que estão por dentro dos assuntos, né? Mas então a gente vai tentar, quem tiver alguma dúvida, o Diego tá lá no nosso grupo, ou pode até me mandar aqui no Facebook, depois esse vídeo vai estar no YouTube Andressa Trevisan, que eu fiz para publicar os vídeos feitos para o grupo e para conhecimento da população. Não sei se o Diego vai publicar no dele também, mas de qualquer forma eu vou colocar o contato dele lá e tudo que foi dito aqui, por onde acessar, ele vai me passar tudo certinho, né, Diego? Sim. E, e aí a gente vai deixar tudo bonitinho para vocês conseguirem acessar esse material. Obrigada, Diego. Boa semana para você, viu? Eu que Deus agradeço. abençoe. Obrigado, boa noite. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.